Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast diário, né? Um podcast hoje de Copa do Brasil. A gente vai ouvir o técnico Rogério Ceni, o São Paulo que encarou o Ituano no Morumbi, quase 30 mil pessoas, e uma partida lamentável, né? Absolutamente lamentável, de dar sono, sem muita coisa. O São Paulo teve acabou sendo eliminado, talvez de forma precoce, se é que a gente pode dizer assim, no Campeonato Paulista. Teve a data FIFA, teve tempo de trabalho, voltou, enfrentou o Tigre na Argentina, uma vitória importante, animou o seu torcedor, mais de 20 mil, mas quase 30, eu ia falar mais de 30 mil, né? Não, é quase 30 mil torcedores na arquibancada para presenciar um jogo tanto quanto constrangedor, se é que a gente pode dizer assim, né? Tanto quanto constrangedor, o torcedor até vai no final. A gente vai falar, a gente vai passar. Vamos passo a passo, né? Vamos passo a passo. A gente vai ouvir o Rogério Ceni no final e a gente falar também um pouco mais sobre esse jogo. Vamos para a agenda do dia, tá? Deixando os créditos como sempre fazemos. Antes de esquecer, né? Globoesporte.com, aqui onde a gente vai passar pela agenda do dia. Antes de passar pela Copa do Brasil, a gente teve Liga dos Campeões, né? E o Manchester City simplesmente passou o trator para cima do Bayern de Munique, 3-0, cara. 3-0, resultado complicado para virar, porque assim, o Bayern é um time, uma camisa extremamente tradicional em Champions League, e eu acho que a virada é possível, a Champions League proporciona isso. Só que o Manchester City está muito consistente, é um time muito goleador, costuma dar umas pipocadas em momentos importantes. Por isso que eu não cravo, assim, eu acompanhei os programas esportivos, os debates, né? Após a rodada da Champions, e muita gente já, assim, não cravou, mas pô, é muito difícil com o Manchester City, mas eu sei lá, cara, eu acho que pro Bayern, muito tradicional, trocou de treinador agora também, é complicado, assim, mas eu acho que, cara, eu não consigo cravar, mano, porque o Manchester costuma dar umas pipocadas, quando você acha que vai embalar, costuma pipocar. É um time que o Pep Guardiola joga pra frente, então se o Bayern conseguir encaixar um jogo, vai encontrar espaço para fazer gol, não tem jeito, né? Mas também se não, se não acertar direito, vai tomar mais gol, né? Então, assim, eu acho que está bem encaminhado, mas eu não tenho tanta convicção assim como muita gente. É que 3-0 é muito, né? É muito, mas é o que eu falo, que é uma camisa pesada. A gente nos últimos anos tem visto como o Real Madrid usa isso ao seu favor, né? O Bayern também pode personificar isso, somos campeões, né? E vão para cima dos caras, né? Aqui Internacional ele venceu o Benfica fora de casa. Esse aqui eu acho que está mais encaminhado do que o Manchester e o Bayern, tá? Acho que está mais encaminhado. Se de fato conseguir, vai ficando cada vez. Assim, se a Inter passar, já, né? Um italiano na final, mas vai ficando cada vez mais próxima essa possibilidade de ter uma equipe italiana na final de Champions. Isso já não acontece há muito tempo, né? Então os italianos, obviamente que existe a rivalidade, né? Mas os italianos, assim, aqueles que, pô, eu quero ver aí um time italiano de novo na final, independente de qual seja, já deve estar dando uma animada, porque isso aqui foi um placar muito irrelevante, tá? Não é que jogou bola, não é que jogou um bolão aqui, tá? E aqui também o Bayern teve chance também, tá? Não fez gol, mas teve chance, assim. Acabou tomando uma goleada, mas não foi assim uma parada que só deu uma. O Manchester City teve chance de fazer mais também, vamos combinar, mas não foi assim. Ah, o Bayern sofreu calado. Não foi bem assim, né? Não foi bem assim. Vambora, vamos com a rodada de Copa do Brasil. Volta Redonda 1, Bahia 2, né? O Bahia consegue uma vitória importante fora de casa. Aqui o Botafogo de Ribeirão 0, Santos 2. Não foi um jogo primoroso do Santos, mas o Santos acabou vencendo, né? Gol de Marcos Leonardo e Lucas Lima, hein? Assim, de novo, não foi um jogo primoroso. O Santos venceu em Sul-Americana. Eu acho que o mais importante é a. Cara, assim,
é a sequência de resultados, né? Porque assim, eu esperava mais de bola jogada, mas se a gente olha para o elenco do Santos também, é que eu não sei, assim, na porção final do Paulista, eu acho que a gente viu alguns jogos melhores do Santos do que a gente está vendo agora. O Santos pressionado para se classificar, para conseguir o resultado, eu acho que a gente viu alguns jogos até um pouco melhores, né? Jogando na. Assim, importante, assim, fechou a casinha, né? Parou de tomar gol. Era um problema do Santos vir encarando, enfrentando esse problema rodada após rodada do Campeonato Paulista, né? De sempre sair atrás, aí vai ter que buscar o resultado. Eu acho que talvez por isso que a gente tenha visto, que eu até tô falando que eu acho que eu vi algumas partidas melhores, né? Porque você via em virtude de um resultado negativo, a equipe santista indo para cima, cara, agredindo, buscando o resultado, às vezes fazia um gol de empate, mas não conseguia a vitória. Aliás, eu acho que acabou nem se classificando por causa disso, porque às vezes tinha até volume para fazer o gol da vitória, mas sempre sair atrás é muito complicado mentalmente. Uma equipe que foi resiliente, eu acho, mas agora ela está mais segura. O tempo que o Odair teve, eu acho que ele usou isso para deixar a equipe do Santos mais segura. A gente sabe que o torcedor do Santos é um torcedor que preza pelo DNA ofensivo. Então, apesar do Santos ter feito gols importantes nos últimos dois jogos, eu acho que não é o bastante. O torcedor espera ver algo um pouco mais convincente, se é que a gente pode dizer assim, né? Mas defensivamente eu achei isso importante. Às vezes o torcedor ele fica nessa ânsia de ver logo um futebol ofensivo, um futebol mais bonito, mas eu acho fundamental você também dar essa consistência defensiva, né? Que o Odair ele consegue fazer isso. E eu até quando o Odair foi anunciado, falei, cara, eu não entendi muito bem, gosto muito, mas para mim a ideia que eu tenho do Odair é um cara que vai resolver primeiro os problemas defensivos e depois ele vai organizando o meio-campo e o ataque, né? Não teve tempo para fazer isso, até porque os reforços foram chegando ao longo do Campeonato Paulista. Agora, com o tempo de treinar, eu acho que a gente começa a ver um pouco mais da consolidação do trabalho do Odair, de que primeiro ele vai arrumar a defesa, ele vai estancar a ferida, né? Ele vai estancar a ferida, que é sempre tomar gol, sempre sair atrás, depois você tem que reverter o resultado, põe todos os atacantes que for possível, tira defensor. Às vezes até uma tática meio perigosa, ainda mais com equipes de mais qualidade como o Santos vai encarar. Então acho que esse caminho que o Odair está tomando me parece ser a melhor alternativa, apesar de eu achar que o torcedor do Santos não vai ter tanta paciência assim, mas torço para que tenha, porque a jornada é longa e o mais importante é, em algumas partidas contra adversários mais fortes, é você não tomar gol. Né? Sim, não adianta. Se o Santos vai encarar o Flamengo, apesar do Flamengo estar vivendo uma mini crise, você não vai dizer que pô, o Santos tem que ir para cima do Santos, tem que encarar de igual para igual. Não tem como. Se fizer isso, vai tomar pau. A gente viu o próprio a semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo encarando o Vasco. O Vasco é uma equipe que taticamente era mais organizada que o Flamengo e o Flamengo, com a sua qualidade, conseguiu vencer dois jogos. Né? Então, assim, se o Santos bater de frente com o Flamengo, por mais que seja um time taticamente com um repertório questionável, é tanta qualidade que não tem como, nesse momento, né? Eu tô falando nesse momento. Pode ficar ainda pior, né? Pode ficar pior. Se chegar o Jorge Jesus ou o Sampaoli, pode ficar pior, porque aí o Flamengo ganha assim um perfil tático muito ofensivo, de muita agressividade, né? Internacional 2, CSA 1, o Inter saiu perdendo e aí teve que buscar a virada. Alan Patrick salvando o Inter mais uma vez e o torcedor perdeu a paciência, né? Não conseguiu segurar a decepção, a frustração de você, cara, em pleno Beira-Rio, a gente sofrer desse jeito. O torcedor perdeu um pouco a paciência. Eu acho, né? Eu acho. Mano Menezes, eu acho que ele falou sobre isso. Eu vi algumas chamadas, né? Não ouvi a coletiva do Mano ainda, mas ele um pouco a mais. Eu acho que ele falou que pô, entende o torcedor, mas é um pouco excessivo. Eu concordo, assim. Óbvio que existe uma frustração muito grande por conta, cara, principalmente da eliminação de não ter jogado a final do Campeonato Gaúcho.
Mas, cara, assim, é um momento de, cara, assim, que o time tá se reencontrando, tá buscando, sabe? Ainda precisa ganhar uma cara, um padrão tático mais, cara, não sei qual o termo correto, assim, mas eu tava falando sobre isso ontem. Aí o torcedor do Inter pode me ouvir agora e falar, cara, mas já deu tempo, né? Não tem como, já deu tempo, é a mesma comissão. Eu faço convite pro torcedor do Internacional olhar pro Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras fez um grande jogo contra o Água Santa, fez um jogaço. Mas antes disso, o Palmeiras ainda não tinha feito um grande jogo. Fez um jogo muito divertido contra o Flamengo na Supercopa do Brasil. Foi muito divertido aquele jogo. Mas depois daquele jogo, cara, não teve um grande jogo do Palmeiras. Atuações questionáveis, tomando sufoco o tempo inteiro. Cara, a partida que eu mais lembro foi contra a Inter de Limeira. Assim, não há nível de comparação entre as duas equipes e os ameaços que o Palmeiras tomou da Inter de Limeira foi algo para mim, que era desconcertante. Foi desconcertante, né? Foi, cara, um tanto quanto bizarro, né? Para um time como o Palmeiras, com todo respeito ao Inter de Limeira, gente, não adianta a gente ficar, ah, caramba, né? Tem que respeitar todo mundo. A gente respeita todo mundo, obviamente, mas não adianta ficar fazendo média. A gente tem que, pô, ah, mas não adianta só olhar a folha salarial. Também não. Você olha não só a folha salarial, a estrutura do clube e os nomes dos jogadores individualmente, cara. Não tem nível de comparação. Então, pro torcedor internacional que tá, pô, já deu tempo. O Palmeiras também já deu tempo, mas é o atual, é o técnico mais longevo, se eu não me engano, no futebol brasileiro, o Abel Ferreira, junto com o Vojvoda, né? Não sei, eu acho que o Abel tem mais tempo. É o técnico mais longevo, é a comissão técnica mais longeva. Talvez falando de elenco mesmo, de estar jogando junto, talvez seja o grupo mais longevo também. E você vê, cara, o Palmeiras todo início de ano, tirando ano passado, né, que fez um uma preparação para o Mundial, teve toda uma preparação especial para jogar o Mundial e tudo mais. Aí o Palmeiras começou de fato muito acima dos outros, mas normalmente é assim, demora muito tempo, cara. Leva tempo porque você perde jogadores importantes, isso não tem jeito, e o Palmeiras perdeu também, né? Então leva tempo, óbvio. E eu não acho que é motivo para você também é, deixar de fazer. Eu acho que a crítica ela tem que ser feita. Ela tem que continuar criticando, como eu ouço críticas ao Palmeiras, eu faço as minhas críticas ao Palmeiras, faço as minhas críticas também ao Internacional, mas o que eu tô falando eu não acho que ainda tá no ponto de vaiar, né? O Palmeiras, eu falo aqui, cara, atuações às vezes um tanto quanto questionáveis, sim, mas o torcedor do Palmeiras não vai, né? O torcedor do Palmeiras apoia, sabe da qualidade do elenco, sabe da qualidade da comissão técnica, então é isso, acho que foi isso que o Mano falou que precisa do apoio do torcedor, né? Se o torcedor não apoiar, o torcedor gremista que não vai apoiar, o torcedor do CSA que não vai apoiar, né? Então, assim, eu entendo, obviamente, a frustração e eu concordo também que já era para o Internacional até estar mostrando o futebol um pouco mais de repertório e fez alguns bons jogos no Gaúcho, fez alguns bons jogos no Campeonato Gaúcho, tá? Mas é aquela coisa, os resultados não vêm, mais uma vez vem do Grêmio ser campeão, né? Não consegue vencer no primeiro jogo da Libertadores, fica sempre uma decepção, uma frustração, mas esse é o momento que o Inter precisa de mais confiança. E encontrou, cara, o Alan Patrick encontrou sua fase goleadora, se é que a gente pode dizer assim, né? Então acho que repito, eu entendo a frustração do torcedor, não estou aqui dizendo que o torcedor não tem que deixar o seu protesto, o seu manifesto, o seu descontentamento, tem que cobrar mesmo. A cobrança ela faz parte, senão vai todo mundo achar que está tudo certo, né? Agora, vaiar, daí a vaiar, um time que teve a resiliência de buscar a virada, eu acho que, pô, curte esse momento, sabe? Curte essa vibe, curte essa emoção, né? De ver o seu time jogando em casa, conseguindo uma virada importante, mostra que mentalmente é um grupo que é forte, né? Então, assim, entendo a frustração. E eu acho que não ouvi o Baldaço ainda, deve estar maluco, né? Deve ter ficado maluco com esse jogo. Mas cara, o ponto positivo que eu falo e não se prende, e não adianta se prender isso, né? Que o Mano Menezes eu também não ouvi ele, mas deve ter se prendido a esse fator também, né? De não, conseguimos a virada, aí se houve crítica fica bravo, né? Eu não ouvi ainda porque em virtude do que aconteceu com o torcedor baiano no final,
saindo perdendo, vai dar um espetáculo. Imagino eu que vai dar um espetáculo na imprensa que já vai me deixar meio irritado. Então, por isso que eu não ouvi ainda. Mas vou ouvir, tá? Então, o Internacional consegue uma vitória importante também, jogando em casa. Era fundamental vencer e venceu. Venceu. A gente sabe como as equipes vão encarar os favoritos, às vezes mais fechado, apostando numa transição. Acontece, cara. Acontece. É de um time que ainda tá ganhando consistência. Eu acho que à medida que o Campeonato Brasileiro começa, vai evoluindo as ideias de jogo, eu vejo o Internacional com assim, com um futuro promissor. Daí a brigar por título não tem condição, cara. Não adianta você falar, você tá falando tudo isso, mas agora fala que não vai brigar por título. Não vai, cara. Não vai. Fortaleza meteu 6-1, não vai brigar. Vai brigar numa Sul-Americana. Vai brigar numa Sul-Americana. Fortaleza eu acho que briga. Isso que a Sul-Americana nem é a prioridade, tá? O Marcelo Paz já falou que o brasileiro é a prioridade máxima, para não correr risco, para não sofrer como sofreu ano passado. Então eu acho que o Fortaleza briga. Agora sim, você me perguntava, vamos olhar para o resto do campeonato. O Botafogo, por exemplo, que goleou o Audax 5-2 na Copa do Brasil ano que vem, vai brigar por título? Não vai, cara. Não adianta. Ah, mas tudo bem, comparar com o Botafogo, eu acho que o Inter ainda tá à frente, meu. É que eu não consigo ver um adversário ainda que. O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro. Vamos pegar o Atlético Mineiro. Se eu acho que o Atlético vai brigar por algum título, eu acho que pode brigar. Porque tem caras muito diferentes. Mas eu acho que tá meio que no patamar de Inter. Vai competir, mas eu não acho que vai ganhar. Eu vejo o Atlético, o Galo, peço perdão ao torcedor. Nesse momento eu não consigo ver. Porque a gente vai passar pelas notícias esportivas e eu vou passar por uma notícia do Galo também. E aí você vai entender. Não me entenda mal, né? É que eu acho que o Palmeiras e o Flamengo estão muito à frente. Tá muito à frente, né? Muito, mas muito à frente. E aí eu coloco o Fluminense num patamar, né? Num patamar abaixo dos dois, ainda, né? Vai ter que se provar. Eu acho que é um candidato até mais forte que o Galo. Depois eu coloco o Galo numa prateleira. Eu coloco o Corinthians e Inter num nível ali de correndo por fora. Que aí você olha agora, você fala, vai brigar por título? Cara, todo mundo tem o seu favoritismo, é todo mundo camisa pesada. Agora, você olha para o Palmeiras, para o Flamengo, que vai trocar de treinador, e se vier um dos dois, Jorge Jesus ou Jorge Sampaoli, cara, vai virar uma máquina, né? Vai virar uma máquina. Assim, é bom aproveitar agora, quem quer tirar onda, porque tem tudo para isso acabar. Tem tudo para acabar, gente. A alegria dos antes vai durar pouco. Tem o Fluminense que está jogando muita bola, o Galo que tem jogadores muito diferentes. Eu coloco esses quatro, né, como os grandes favoritos. Depois o Inter, o Corinthians, eu acho que estão logo na sequência. Brigam por Libertadores tranquilamente, tranquilamente. Agora pensar em título, aí eu acho que é a medida, é a temporada que tem que evoluir. Eu acho que o trabalho do Mano é promissor. Ninguém diria o ano passado que o Inter seria vice-campeão. E se o Palmeiras não tivesse feito uma campanha, cara, tão consistente, tão avassaladora, o Inter poderia ter sido campeão. Ah, você que fica falando do negócio do Si, cara, eu só tô usando isso, não gosto de falar do Si, mas pro Inter ver o trabalho que foi feito. Então, para dar confiança para essa comissão técnica, porque assim, o Flamengo manda embora, demite o Vitor Pereira, e após essa rodada desse jogo do São Paulo, muito se discutiu, né? Do Rogério Ceni, cara, assim, será que ele deve continuar? Será que ele deve ser demitido? A discussão é quem que traz para o lugar do Rogério Ceni, né? Não é pelo nome, é assim, quem está disponível no mercado, né? Quem que está disponível no mercado? Ah, Dorival Júnior, tá bom. Dorival Júnior eu acho que é um excelente nome, mas é só o Dorival Júnior. O Dorival Júnior iria para o Internacional, iria para o São Paulo? Eu acho que sim. Mas aí é a briga de quem chega primeiro, né? E os dois estão com treinadores que eu acho que tem que permanecer lá. Porque já são. O Rogério tem mais ressalvas, mas já são trabalhos de longo prazo. Então o torcedor eu acho que tem que dar essa moral, né? De novo, olhem para o Palmeiras, torcedor colorado. O Palmeiras fez um grande jogo com a Água Santa, mas quanto tempo levou para conseguir fazer isso, né?
E fez uma mobilização toda especial. Tem um vídeo no canal do Palmeiras, né, cara? Foi impressionante. É muito bacana. Muito bacana mesmo. Então, eu sei que a frustração existe, é natural. E eu tô falando aqui, cara, o torcedor tem que protestar mesmo. Tem que demonstrar o seu descontentamento mesmo. Mas daí a vaiar em casa, né? Diante de uma vitória, é um pouco chato, assim, é até um pouco constrangedor para os caras que estão lá, né? Enfim, né? Enfim, vamos seguir aqui. O Fortaleza, falei aqui, cara, teve gol de todo mundo, né? Thiago Galhardo, Pikachu, Sebadios, né? Cara, teve gol de muita gente aqui. E o Fortaleza simplesmente fechou a conta já no primeiro jogo, né? Isso que é o mais importante que da Copa do Brasil nessa terceira fase, né? Que tem dois jogos e normalmente o favorito pega um time um pouco mais fraco. É importante você vencer e vencer bem, porque o jogo de volta vai estar em, cara, Campeonato Brasileiro, vai ter que gerenciar com outra competição, né? Para algumas equipes, com Libertadores ou Sul-Americana. O caso do Inter, por exemplo, não venceu bem. Vai chegar no momento que, pô, vai ter que conciliar Brasileirão com Libertadores. O São Paulo, a mesma coisa, vai ter que conciliar com o Brasileirão, Sul-Americana. O Santos, eu acho que conseguiu uma grande vitória. Não tá 100% encaminhado, mas eu acho que, cara, o Santos deu um passo muito grande para a classificação. O Fortaleza já está classificado. É isso, você tem que pegar o adversário. E o Santos teve até chance de fazer mais, tá? Apesar de não ter sido um grande jogo. E aí, cara, é pegar, abraçar a oportunidade, jogando em casa, né? Se você começa o primeiro jogo jogando como mandante, cara, é tudo ou nada. É tudo. O Inter também teve chance de fazer mais, né? O Inter teve chance de fazer mais também. Mas o Inter vem sofrendo com esse problema da falta de eficiência também, né? Esse é um outro problema que já vem de longa data, né? Já vem de longa data. Mas o Alan Patrick está resolvendo. E o Fortaleza reencontrando aí sofreu um pouquinho por alguns momentos, eu acho que tudo normal por conta de início de temporada, e com esse time ganhando confiança, ganhando consistência, eu acho que, cara, eu falo assim, o Fortaleza briga por alguma coisa das grandes competições, e as grandes que eu digo é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, briga. Eu acho que não, né? Eu acho muito difícil. Isso só o tempo vai dizer. Mas a Sul-Americana eu acho que o Fortaleza briga. Briga sim, se conseguir levar bem o Campeonato Brasileiro, chegar num ponto de, ó, agora dá pra gente focar na Sul-Americana. Caso contrário, né? E é uma Série A que vai ser muito complicada, muito time, muita camisa pesada, muitas equipes SAF, né? Então, Fortaleza tá com praticamente classificado, dá pra poupar, né? Dá pra levar numa boa. O São Paulo empatou com o Ituano, vou deixar para falar um pouco mais do São Paulo depois, né? Quando a gente ouviu o Rogério Ceni, só passar o giro pelas notícias esportivas que eu falei, são duas notícias, tá? Deixando os créditos mais uma vez, site do Globoesporte.com, tá? Site do GE. E aqui o do Atlético Mineiro, peraí, deixa eu só ajeitar aqui, pronto. Vambora. Aqui o Atlético, o presidente do Atlético Mineiro, né, o Sérgio Coelho, ele explica a permanência do Cudê. Reconheceu o erro e quer ficar, né? Mas esse aqui, cara, vamos combinar, o Sérgio Coelho só falou isso aqui para querer aparecer, mostrar que quem manda é ele, né? Porque o discurso é muito para jogar para a torcida, né? Vamos, quer ver, ó? Todo respeito, tá? Ô, presidente, com todo respeito, tá? Com todo respeito. Mas ó, olha a fala, ó. Aqui aspas. Fomos muito firme, mostramos a hierarquia do grupo, conversamos de forma respeitosa, mas de uma certa forma até dura. De uma certa forma até dura. Uma conversa olhando no olho do treinador. Nós falamos a ele tudo aquilo que a gente achava e queria. Repito, de forma educada, respeitosa. O treinador reconheceu o erro, o exagero, pediu desculpas, né? Aqui, esse discurso do presidente parece que eles falaram e o Cudê baixou a cabeça, né? O Cudê baixou, mas aí você entende depois do porquê que o Cudê, na verdade, né?
não foi mandado embora, porque a multa rescisória gira em torno de 30 milhões. Cara, assim, é uma loucura, né? O que o cara quer mostrar, fomos muito firmes. Presidente, com todo respeito, tá? Com todo respeito do mundo, com todo respeito do mundo, mas aqui que o pessoal entende que a gente é firme, falamos de forma dura. Cara, como é que você assina uma multa rescisória de 30 milhões de reais, cara? Cara, é uma das coisas. A gente já tá falando de Vitor Pereira, da loucura que foi, e aí você vê isso, cara, 30 milhões de reais, quase 30 milhões, né? É uma multa de 26 milhões de reais, a multa rescisória do Cudê, cara. Estou feliz com o que aconteceu? Não, não poderia ter acontecido, mas aconteceu e decidimos continuar. Não é decidiu, não tem escolha, tem que continuar. O contrato tá aí. Você assina se quiser. Ninguém é obrigado a ficar no Atlético por força de contrato. Um treinador ficar por força de contrato não vai dar certo. Tá liberada a multa se for do seu interesse, mas o Atlético não vai pagar 26 milhões de multa. Então, isso aqui é o que eu falei. É mais um discurso para mostrar que a gente manda, mas na verdade quem vai mandar é o Cudê, tá? Se o Cudê quiser ficar lá e não. Porque ele não assinou, tá? Ele pediu na coletiva lá que queria uma cláusula de que retira a multa rescisória. O Atlético na hora olhou isso e falou: opa, se ele quer, a gente tira. Mas com esse valor aqui, você acha que esse valor aqui, né? É quase 30 milhões. 26 milhões, o D deve ter olhado depois, né? Falado com o empresário, falou, não é bem assim, né? Veja bem, veja bem. Não foi só a multa. O que foi importante foi não tomar atitude de cabeça quente. A decisão de ganhar tempo, esfriar a cabeça, eu, os 4 R's, né, Caetano e o próprio Cudê ajudou a decidir de forma pacífica e mencionar nossa insatisfação de forma firme. Mais uma vez, né? Querendo mostrar que aqui quem manda é a gente, quem manda é o Cudê, tá? Com todo o respeito, eu vou falar de novo. Presidente Sérgio Coelho, com todo o respeito, toda a minha admiração, né? Mas vocês assinaram uma multa vocês fecharam, contrataram o Eduardo Cudê com uma multa desse tamanho, cara. É óbvio, assim, com o tempo, vai passando, vai diminuindo a multa, a gente sabe disso, mas, cara, é sem condições, cara. Sem condições. Quem manda é o Cudê. Quem manda é o Cudê. Vocês podem falar de forma dura o quanto quiser. Se ele quiser virar as costas, mandar todo mundo para aquele lugar, ele faz, né? Ele faz. Vou dar embora por justa causa. Pô, tá de brincadeira, né? De novo, com todo o respeito, né? Mas isso aqui, cara, é meio que quem manda é a gente para passar um recado pro torcedor, mas no final, gente, na verdade, quem manda é o Eduardo Cudê agora, né? Quem tá com as fichas na mão é ele. Se quiser mandar embora. E quem falou, ninguém é obrigado a ficar. Eu vou ficar, óbvio que eu vou ficar. Quem tem que falar isso aqui, na verdade, é o Cudê, não é o Atlético Mineiro, né? Cara, é uma loucura, mano. É uma loucura. Uma multa rescisória desse tamanho é uma loucura. E eu tô falando, que eu falei, cara, a gente tá falando da multa do Vitor Pereira, que gira em torno de 15 milhões, cara. A do Cudê é muito mais do que isso, cara. É quase o dobro, né? É uma loucura, cara. Uma doideira. Vamos seguir com as notícias esportivas. Aqui sobre o Flamengo, né? Mercado, notícia que tá agitando o mercado. Tá todo mundo querendo ser o porta-voz, né? O porta-voz do anúncio do novo treinador do Flamengo, né? Vou mandar o Vitor Pereira embora, virou uma competição para quem desse a notícia em primeira mão, né? E o Mauro César falou, cara, essa notícia é tão óbvia quanto dizer que o sol vai nascer. Todo mundo sabe que vai acontecer e fica todo mundo meio que nesse frenesi querendo ser o primeiro a anunciar, né? Se acontecer. E vai ser a mesma coisa com o treinador agora, né? O Flamengo tenta o Jorge Jesus, é o primeiro nome, né? É o nome, cara, é o plano A do Flamengo. E eu acho que tem que ser, eu falei sobre isso ontem. Eu acho que tem que ser o Jorge Jesus. O plano A do Flamengo tem que ser o Jorge. Tem que ser o Mister. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu gosto da ideia do Sampaoli também. Acho que é um cara que, junto com o Jesus em 2019, cara, conseguiu fazer um Santos jogar um baita futebol com um elenco muito, mas muito, mas muito mais limitado. Inclusive, tem muita gente que acha que naquele ano
o trabalho do Sampaoli foi até melhor que o do Jesus, pelo material humano que ele tinha. Eu acho que foi o Jesus. Eu acho que foi o Jesus, apesar. Pô, teve mais jogador, teve mais elenco, sim, mas o que ele fez foi algo bizarro, né? E o Santos tomou umas goleadas no meio do caminho também, coisa que não aconteceu com o Flamengo. Então, por um detalhe ou outro, eu coloco o Jorge Jesus na frente. Eu acho que o Jorge Jesus fez um trabalho, mas muita gente, tá? Não é pouca, não. Tem muita gente que acha que o Sampaoli, com o material humano que tinha em mãos, ele fez um trabalho melhor. Não digo muito melhor, mas melhor, né? Então é um nome que me agrada também, mas eu acho que o Jorge Jesus tem que ser o número um, cara. De qualquer jeito, cara, tem que fazer o possível. Não é, e assim, não é chegar, pô, ô Jorge, assim, desculpa aí o que aconteceu lá no passado, na época do Benfica, né? A gente quer você de volta, o torcedor quer você de volta, vamos fazer um bem bolado, né? Vamos voltar, vamos ser felizes, né? Ah, não adianta guardar mágoa, esse negócio não é legal, mano. Não é legal, vamos fazer acontecer. É chegar chegando, não é chegar. Pô, você tá afim de voltar? Não é assim, cara, né? Não é essa. Se bem que isso não aconteceu, né? Isso não aconteceu. Eu vejo muito torcedor falou: ah, podia ter esperado mais um pouco. O Jorge Jesus falou para esperar mais um pouco. Gente, o Jorge Jesus, ele tava disputando Champions ainda. Ele não ia sair do Benfica. Ele não ia sair. Ah, não. O Flamengo, mesmo se o Flamengo pagasse multa rescisória, ele não ia sair. O Flamengo já não ia pagar multa rescisória, mas mesmo se pagasse, ele não ia sair porque ele ia disputar Champions ainda. Ah, era difícil? Era, mas assim, a mínima possibilidade, vamos embora, né? Vamos embora. Eu vou tentar, cara. Eu tô aqui no palco principal do futebol mundial, que é a Europa, né? Não é Portugal, mas é a Europa, né? Assim, ele não ia sair do Benfica naquele momento. Depois, em virtude de tudo que aconteceu, de derrotas, cara, até fechatórias pro Porto, ele acabou sendo mandado embora. O clima não era legal. Já se falava que ele poderia sair, o torcedor odiava ele, já se falava, mas enquanto havia chance, ele não ia sair. Não adianta criar essa narrativa de que o Flamengo não esperou. O Jorge Jesus até falou para esperar, mas ele falou para esperar até o meio do ano. Um time com o tamanho do Flamengo não pode se dar o luxo de esperar até o final da temporada europeia, cara. Então fica essa meio que, às vezes fica essa meio que narrativa de que não esperou por vaidade, porque ele falou não, podia ter esperado, sei lá, 2 semanas a mais. Não era bem assim, gente. Não é bem assim. Parece que foi, mas não é bem assim, né? Por isso que eu falo, cara, tem que tomar um cuidado, porque é avaliar o contexto, né? É avaliar o contexto. Ele não quis, depois ele ficou livre, mas aí depois já tinha fechado o Paulo Souza. Eu falei, cara, mas o Jorge pediu para esperar. Ele pediu para esperar até o final da temporada europeia. Ele tava afim de voltar pro Flamengo, mas, cara, espera até o final da temporada europeia, né? Porque aí você não paga a multa rescisória, eu também não tenho que pagar se eu quiser sair, recebo a minha bolada, fica todo mundo feliz, volto pra Gávea, tá tudo certo. Não foi bem assim, né? Esse era o plano que o Jesus queria, mas o Flamengo não dá para esperar também até o meio do ano. Se bem que tem muito torcedor que vai falar, cara, podia ter esperado até o meio do ano também. Tem torcedor que vai dizer isso. Aí, cara, eu vou dar linha de, cara, um clube como o Flamengo não pode se dar o luxo de esperar ter todo esse tempo. E se cai um cara lá, começa a perder tudo, né? O Paulo Souza ainda deixou o Flamengo, assim, numa grande situação na primeira fase da Libertadores. O Flamengo conseguiu fazer a melhor campanha da Libertadores, em virtude também do trabalho do Paulo Souza, que, assim, odiado pelo elenco, ele conseguiu fazer um trabalho, cara. Você imagina se o elenco tivesse fechado com ele? Eu ainda tenho essa convicção, cara. Se o elenco tivesse comprado a ideia do cidadão, teria dado certo, cara. Eu acho que teria. É que não teve habilidade nenhuma na gestão de elenco, né? Aí é complicado, mas enfim. Acho que tem que ser o plano número um. É, a multa rescisória dele, né? Tá aqui a multa para tirar do Fenerbahçe de 2 salários e a diretoria cogita ir à Europa para acertar com o português. Vai ter que ir para a Europa do mesmo jeito, porque pelo que eu vi o São Paulo ele tá na Espanha, né? Então se vai negociar com os próprios São Paulo, ele vai ter que ir para lá. Um tá na Turquia, o outro tá na Espanha. E vamos ver aqui, apesar da paciência, vão ter que chegar até um denominador comum, né? E parece que o Fenerbahçe também ofereceu uma renovação
Ele tava, ele tava meio que na corda bamba e de repente tudo mudou, né? Cara, é umas loucuras, né? E aí parece uma situação semelhante com a do Benfica. Ele não tá assim, ele não é uma unanimidade, mas ele vai disputar títulos importantes, né? O Campeonato Turco e a Copa da Turquia. É a Europa, ainda assim é uma vitrine muito maior do que o Flamengo. Mas, cara, vamos combinar, ele é um treinador de 68 anos, fez um trabalho péssimo no Benfica. Essa questão de vitrine eu acho que já não é muito argumento. E eu acho que o próprio Jorge Jesus entende que, cara, ou ele vai ficar nesses clubes de segunda prateleira, ou ele volta para o Brasil. Porque ele não vai conseguir nada mais que isso. Pela idade que ele tem, não vai conseguir mais nada que isso. Trabalhando no Fenerbahçe, ele não vai conseguir nada na Premier League. Ele não vai conseguir. Talvez uma Premier League, sim, num clube de uma segunda prateleira. Talvez. Mas ele não vai conseguir nada mais do que isso. Porque o sonho de todo mundo é treinar uma grande equipe, né? Uma grande equipe. Agora, pro Jorge Jesus, para a idade, para esse momento da carreira dele, eu acho que ele mesmo sabe o que não vai acontecer. Então, assim, é uma vitrine melhor. Sim, mas sabe, você ficar rodando pelos clubes menores da Europa, a menos que ele queira fazer grana para os tataranetos dele, né? Aí tudo bem, aí vai, aí é uma questão pessoal dele, né? Enfim, né? O, o Sampaoli também tá no radar, né? Parece que o Sampaoli é a preferência do presidente Rodolfo Landim. E vamos ver, cara. Eu falei, cara, eu espero que o Flamengo vá até onde for possível com o Jorge Jesus. Eu acho que, cara, é o único nome que tem 100% de aprovação. Pode não ser o 100% de aprovação do Rodolfo Landim, mas do torcedor e dos jogadores é o cara que vai ter 100% de aprovação, né? O Sampaoli também parece que alguns jogadores gostaram, né? Pelo que eu li de algumas notícias, seria um grande nome também. Eu falei, cara, se não der o Jorge Jesus, seria muito legal ver o Sampaoli. Ele tem casa no Rio de Janeiro, né? E conhece a cidade, enfim. Agora o Mister tem que ser o primeiro nome. Assim, é o único que tem 100% de aceitação, é o único que o torcedor teria uma certa tolerância em caso de um trabalho começar ruim. Então tem que ser ele, para ter paz, para ter sossego, e para os próprios dirigentes se blindar um pouco. Fala, agora a gente trouxe quem vocês queriam, agora vocês vaiarem, não me venha com vai agora, né? Não me venha pedir para trocar técnico agora. Agora tem que- vamos até as últimas consequências com o homem, porque aí eles jogam pro outro lado. Não era, a culpa não era nossa? Agora a gente fez o que vocês queriam. Agora vai ficar até o fim. Não tem jeito, né? Tem que ser ele. Eu acho que tem que ser ele. Não só, de novo, não só porque é um cara querido pelo elenco, é uma unanimidade pro torcedor e vai servir de escudo para a diretoria. Eu acho que para todo mundo é muito bom, né? A diretoria que tá tomando pau o tempo inteiro. Trazer o Jorge Jesus vai dar um sossego, né? Eles meio que se blindam, que é o que dirigente gosta de fazer também, né? Faz parte da política do futebol. Eu acho que tem que ser o primeiro nome. Vamos ver se acontece, né? Mas vamos embora. Cara, caraca, mano, falei demais, mano. Falei demais. Vamos pra coletiva do Rogério Ceni, do São Paulo, de novo. Assim, não tem nem muito o que falar do jogo, tá? Não tem nem muito o que falar do jogo. O jogo foi muito ruim. Mais de 20 cruzamentos, cara. Se eu disser pra vocês, o jogo teve mais de 25 cruzamentos na área. Já mostra que não foi um jogo bom, né? Já mostra que não foi um jogo bom. Cara, assim, time sem muita criatividade, sem muita inspiração, fica cruzando bola na área, sabe? Parece que até um pouco insosso, eu não sei, cara. Não consigo descrever o que foi esse jogo do São Paulo, cara. Eu esperava um pouco mais. Pelo tempo que teve de pausa, primeiro jogo contra o Tigres, já é um cenário diferente, é uma partida difícil, fora de casa, com os argentinos, um certo clima de rivalidade. Você entende que você tem que fazer um jogo mais burocrático, né? Tem que ser um jogo pragmático, é para resultado. Aquele sim foi para resultado. Mas esse não, jogando em casa contra o Ituano. Pô, mas o Ituano é uma equipe de Série B, quase voltou para a Série A. Tem tudo isso, cara. Eu concordo com tudo. Cara, tava brigando contra o rebaixamento, se classificou no final com uma grande vitória sobre o Santos no Campeonato Paulista, eliminou o Corinthians, foi roubado pelo. Você pode usar o. Que eu acho que não foi roubado, tá? Tem gente que fala. Eu vi hoje
Cara, mais uma vez a galera falando que o São Bernardo foi prejudicado, o Ituano foi prejudicado. Gente, supera isso, cara. Supera, porque falei e vou repetir. Se falar bem do recorte de jogo é complicado. Procura o jogo então. Procure e assista o jogo inteiro. Do São Bernardo, do Ituano, do Água Santa, se você achar que também foi muito roubado, é só assistir. Teve lances que não foram marcados pro Palmeiras também. Pô, por isso que assim, é complicado, porque assim, as pessoas. A imprensa esportiva tem aqueles. Tem o jogo aberto, por exemplo, tem os caras são torcedores, eles brincam, e às vezes o torcedor ele se prende a isso, né? Ah, não, falou ali o Ronaldo Giovanelli, falou que o jogo foi roubado e as pessoas se prendem. Eu falei, gente, não se prenda a um recorte. Tudo bem, tem todo o folclore, brinca, beleza, mas tem gente que até hoje não superou, né? Tem gente que até... Por isso que eu tô falando, cara, assiste o jogo então. Assiste o jogo então, porque né, se vai ficar falando por um recorte, por um vídeo que você viu, assiste o jogo inteiro, que aí você vai ter uma noção. Se mesmo assim você continuar achando que foi roubado, aí beleza, né? Aí beleza. Aí eu vou ficar quieto, falando, tudo bem, você acha a sua opinião, eu vou respeitar muito, mas assiste o jogo de novo. Aí depois você vai falar, pô, pode continuar achando, mas eu tenho a convicção que você vai ficar um pouco mais assim, tá beleza, assim. Eu ainda acho que foi roubado, mas não tanto, né? Assim eu espero. Assim eu espero. Mas enfim, né? Você pode usar todos os argumentos a favor do Ituano, mas o São Paulo no Morumbi costuma render muito mais. E é mais time que o Ituano. Para mim, é mais time que o Ituano. Eu esperava ver um pouco mais do São Paulo. Com um jogo ruim, o Rogério Ceni também vai falar sobre isso. Então, sem mais delongas, São Paulo Futebol, São Paulo UFC, né? São Paulo Futebol Clube, o canal oficial do São Paulo no YouTube. Rimou, né? Deixando a rima para você. Se você é torcedor, faço o convite, né? Não tem nem que fazer o convite. Eu peço para você convidar outros torcedores, né? A vir, a se inscrever. Se você gostar do vídeo, curte o vídeo também. Você, torcedor, simpatizante, né? Fã do esporte, fã do Rogério Ceni, deixa uma moral pro canal do clube, né? Se inscreve, curte o vídeo se você gostar e vamos embora. O coletivo do Rogério Ceni agora que eu já tô falando demais, né? Com o Ituano pela Copa do Brasil. Rogério, boa noite. Queria que você fizesse, por gentileza, uma avaliação sobre o jogo de hoje e estendendo um pouquinho. Depois do Campeonato Paulista, vocês tiveram um longo período de preparação e, evidentemente, que vocês fizeram uma avaliação interna a respeito de tudo aquilo que aconteceu até a eliminação no estadual. Você volta com um desenho diferente para a equipe. Você entende que vai demorar um pouquinho para esse time engrenar? O que está faltando para o São Paulo deslanchar? Boa noite. Com relação ao jogo, acho que foi uma das piores partidas que nós fizemos. Mesmo em outros resultados que nós frustramos o torcedor, até mesmo com derrota e não com empate, mas no segundo tempo bastante desorganizado, fora do que a gente trabalha todos os dias, né? Que uma das coisas que a gente mais trabalha é a organização dentro de campo. Nós não tivemos essa organização dentro de campo, então não fomos merecedores, criamos poucas oportunidades claras de gol, e, na maioria das vezes até em bolas cruzadas, bate-rebate, uma boa tabela que saiu, um cruzamento, e o Luciano cabeceia no rebote, pega esse mesmo rebote, chuta em cima do zagueiro, mas poucas jogadas criadas. Eu acho que nós não podemos esconder que nós fizemos um jogo muito abaixo do que a gente tinha expectativa, muito abaixo do que foi o segundo tempo contra o Tigre na Argentina, por exemplo, onde nós fizemos um bom jogo, rolamos o adversário. A gente não pode dar desculpa, porque sabe que o adversário vem jogar em linha baixa, sabe que o adversário vem fechado realmente para jogar assim, e a gente não conseguiu criar, não conseguiu jogar entre os jogadores, entre as linhas adversárias, né? E por isso o resultado não veio. A culpa é exclusivamente nossa, a gente não tem o que falar com relação a isso. O sistema com 3 zagueiros, quando nós começamos a treinar um pouco, nós já temos treinado pelo Campeonato Paulista, a linha de 4 que nós jogamos durante o Campeonato Paulista todo, nós aproveitamos esses 20 dias para fazer um 3 zagueiros, justamente com o Beraldo, por ser canhoto, um jogador canhoto, né? E era por esse motivo que a gente também estava atrás de um outro zagueiro canhoto para poder ter essas trocas com o Beraldo, manter um jogador com o pé esquerdo pela posição, infelizmente não foi possível. E aí no segundo tempo a gente desfez a linha de 4 para tentar colocar mais um homem à frente, né, para jogar por dentro e tentar colocar o Luciano, né, mais à frente, junto com o Rato, com o Nestor, com o David mais à frente. E mesmo assim nós não conseguimos levar tanto perigo ao gol do Ituano. Boa noite. O Rogério Ceni aí, primeira pergunta do Ivan Drago, né? Me parece o Ivan Drago pela voz.
E o Rogério já saiu a primeira resposta já. Pior jogo do São Paulo. Né? E não tem como. Eu acho que esse de fato. Ele até compara assim, teve até algumas derrotas, alguns jogos que o São Paulo não conseguiu resultado, que o São Paulo jogou melhor. E eu concordo com o Rogério. Essa partida. A partida contra o Tigres, eu também eu até falei, cara, assim, o torcedor pode ficar chateado assim, pelo tempo que teve de treinar, de apresentar um pouco mais, mas era uma partida diferente, uma mobilização diferente. O segundo tempo, para mim, só deu o São Paulo, por exemplo. Só que nesse jogo, cara, inexplicável. Inexplicável mesmo. O time não só não jogou bem ofensivamente, como tomou muito susto do Ituano. Tomou muito susto do Ituano. O Ituano foi com uma proposta clara assim, de fazer um futebol de resultado. A gente está aqui na casa dos caras, Morumbi. A gente sabe que o São Paulo costuma jogar melhor. Teve alguns momentos de um pouquinho mais de pressão. E os caras vão, a gente vai vir aqui visitar os caras, a gente vai respeitar o que a gente pode fazer e a gente vai jogar no contra-ataque. Era uma proposta clara de jogo. Uma proposta clara de jogo. E o São Paulo não conseguiu produzir nada, não conseguiu criar nada, muita dificuldade. Teve um ou outro momento de um pouquinho mais de pressão, que talvez num bate-rebate até o gol pudesse sair, mas do outro lado também. Né? Um contra-ataque do Ituano poderia ter feito o gol também. Então, assim, o empate eu acho que foi de muito bom tamanho, uma apresentação, cara, lamentável, assim, parte do torcedor até, parte dos torcedores vaiou, e as organizadas me parece que não vaiou, né? As organizadas, o São Paulo recebeu a organizada no CT, né? Mais uma dessas bizarrices, né? Dos clubes. O São Paulo aceitou receber, conversou com a gestão são paulina, conversou com o elenco, né? Os torcedores, e aí a gente vê que aparentemente deu um resultado aí. A torcida apoiou no final, a torcida organizada, as organizadas, né? Não sei quais. Mas me parece que no final do jogo eu tava ouvindo, dava pra ouvir o som, né? Dos caras, uma parte vaiando, uma parte batucando e cantando, né? Mas o torcedor que vai lá, paisana, pô, é uma terça-feira à noite. O cara que vai lá pra apoiar o seu time do coração, esse cara não aguenta, né? Ele não vaiou durante o jogo. Mas no final do jogo não dá, assim. É uma partida que até se joga um pouquinho melhor, empata também, talvez também ficasse insatisfeito, mas pelo menos falou, pô, o time lutou, o time brigou, o Ituano foi valente, jogou só para se defender. Aí dentro desse contexto dá até para entender, mas cara, assim, uma partida muito, mas muito, muito, muito ruim, né? Vamos ouvir mais uma aqui. Rogério, ainda falando sobre o que você acabou de falar, sobre essa dificuldade contra os times de linha baixa, isso não é necessariamente uma novidade, também não é exclusivo de jogos contra o Ituano, já tiveram outras oportunidades que teve essa dificuldade. Pensando que tem agora, foi a segunda estreia, digamos assim, na sequência, né? São 3, Sul-Americana, Copa do Brasil, agora o Brasileiro. O Brasileiro é uma competição que machuca perder os pontos, então se os adversários experimentarem sempre jogar dessa maneira, você acredita que o São Paulo vai ter dificuldade? E por que hoje, ou em alguns outros jogos já recentes, São Paulo tem dificuldade de criação pelo meio e sempre vai ter que explorar a lateral? Obrigado. Não, porque quando você se fecha, normalmente você protege o meio do campo, né? É natural que você jogue mais pelos lados. Como nós temos o Wellington e o Igor Vinícius fora, que são jogadores ideais para jogar com 3 zagueiros, né? A gente improvisa um lateral. O Rafinha, para jogar em linha de 4, é muito bom. Para jogar em linha com 3, ele já não tem mais aquela amplitude, não dá mais a chegada ao fundo, né? Então nós estamos tentando aí, experimentando. O Raí, o Natan jogou esses dois jogos, e é natural, um time que se fecha por dentro, vem com uma linha de 5, põe um 5-4-1, por exemplo, né, como em muitos momentos se defendeu hoje o Ituano, 5-2-3, baixando os outros 2 jogadores de lado, só sobra, né, você tem que rodar, girar e jogar pelos lados, mesmo porque nós não temos como característica um jogador, um camisa 10 mesmo de ofício, né, nós jogamos com o Nestor e Rato, que são 2 jogadores que sabem jogar hoje, né, nós jogamos muitas vezes com o Luciano no segundo tempo, Luciano, Nestor e Rato por dentro para tentar jogar. Agora é um time que marca bem o Ituano e nós não tivemos capacidade própria, nós não conseguimos criar o suficiente para... O primeiro jogo 0-0 do ano foi contra o Ituano, né? Nós empatamos, mas nós tivemos oportunidades, nós finalizamos muito e tivemos oportunidade de vencer. Hoje, não. Hoje nós empatamos com o mesmo 0-0 e nós evoluímos. Nós jogamos pior do que nós jogamos naquela primeira vez no ano. Rogério. Isso me agrada do Rogério, né? Ele não expôs nenhum jogador ainda. Não expôs nenhum jogador ainda, mas, cara, tem que ser sincero. O time evoluiu em relação ao primeiro jogo contra o Ituano no Campeonato Paulista. Isso é verdade. Isso é verdade, pô.
não tem também muita criação no meio-campo. São Paulo não tem um meia de criação. Quando os times se propõem a se defender, eles fecham o meio, como disse o São Paulo, e é uma ideia natural de você buscar os cruzamentos na área, porque é a única forma da bola chegar na área, chegar na grande área. Mas, cara, é muito pobre, cara. Assim, assim, repertório tático muito pobre, cara. Assim, nada, assim, não conseguiu fazer nada diferente, nada assim. Uma triangulação, uma jogada ensaiada para tentar quebrar linhas, nada, né? Nada, assim. Ele, cara, o Rato foi um jogador que chegou no São Paulo. Ele, cara, ele assumiu um protagonismo logo de cara que foi muito legal. Cara, assim, ele tava se entregando muito, se dedicando muito. Ele era muitas vezes o desafogo, né? Tanto que o Rogério até se. O Rato e o Nestor meio que fazem esse papel de ser meio que o meia de criação. E o Rato tava jogando muita bola, assim, dentro das limitações do atleta também, né? Mas ele tava jogando bem. Ele tava se dedicando, ele tava se entregando, tava fazendo algo diferente. E parece que o próprio Rato também perdeu um pouco, sabe? Perdeu um pouquinho. Eu não sei. O Barolo fala que o Barolo é youtuber, né? Ele fala que pra ele parece que o Rato até engordou. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas ele perdeu um pouco mesmo, assim, você pegar o Rato nos primeiros jogos no São Paulo, com ele hoje, ele também perdeu muito. E eu não sei, às vezes tem a ver então, com o próprio Rogério Ceni, que é um cara que chega com uma ideia de jogo, com um cara assim, adaptado ao estilo de jogo do Atlético Goianiense, chega com muita vontade. Ele escolheu estar no São Paulo, ele recebeu propostas melhores para ir para outra equipe, ele escolheu o São Paulo. Então acho que ele chegou com muita vontade, mas às vezes também, cara, pode ser o próprio dia a dia, sequência de treinos. Ele vai pegando alguns vícios do esquema tático do São Paulo e acabou meio que perdendo aquela, sabe, aquele diferente que ele apresentava no começo. Eu acho que até ele, que era um cara mais de. Não é um cara tecnicamente que você vai falar, pô, é um cara acima da média. Não, é um cara que tá na média, mas ele fazia algo diferente. Assim, a vontade e a entrega dele destoava até um pouco do resto do elenco e ele conseguia fazer coisas diferentes que ajudavam muito São Paulo. Hoje parece que eu não acho nem que ele evoluiu, mas talvez pode ser até do próprio cara, do convívio, de agregar as ideias do Rogério. Ele tá com um negócio diferente. Você sente um negócio diferente dentro de campo. É isso que eu quero dizer. Eu não sei bem explicar o que, mas ele tá diferente, né? Às vezes também, pô, sequência de resultados, torcedor pegando o pé, às vezes isso também desmotiva um pouco o cara, mas eu não acho que muda tanto de uma hora para outra. Eu acho que é mais assim, dele é, agregar as ideias de jogo do Rogério Ceni. Ele entrou meio que nesse esquema tático e ele, não sei, cara, não é o mesmo cara de quando chegou no São Paulo. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Eu não sei se é a sensação de quem olha também, do próprio torcedor. É a sensação que eu tenho. Não acho que ele engordou. Não vou que o Barão fala que tem a impressão que o Rato engordou. Eu não acho que ele engordou, mas eu acho que ele foi agregando alguns conceitos de jogo do Rogério e ele perdeu um pouco disso, né? Ele perdeu um pouco disso. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Nesse momento me parece ser muito ruim. Porque o que eu falei, ele meio que fazia uma coisa diferente. Mas assim, uma coisa que chama atenção, especialmente nesse jogo. Em outros jogos já acontece isso, a gente consegue ver isso, mas, cara, assim, não tem, cara, uma triangulação, sabe? De um toque rápido de bola, uma jogada ensaiada. Para, cara, assim, são 90 minutos de jogo. Isso não precisa acontecer o tempo inteiro, porque não são caras que você fala, pô, é um Manchester City, que isso vai acontecer o tempo inteiro, jogadores habilidosos que vão conseguir uma jogada diferente e quebrar linhas. Mas, cara, em 90 minutos, cara, assim, isso não acontece no time do São Paulo, cara. É impressionante. É impressionante, não tem nada assim, cara. Faz sabe, jogada de videogame? Sabe, jogada de FIFA? Que você faz um toquezinho maroto, dois, uma triangulaçãozinha para quebrar a linha. Cara, assim, a vida real não é videogame, mas, cara, uma vez ou outra no jogo, não acontece, cara. Uma jogada ensaiada de bola parada, ou mesmo de cruzamento na área. Fazer, cara, uma coisa diferente, não tem nada diferente. O São Paulo é um time muito previsível, né? E pro Ituano,
teve uns momentos de mais pressão do São Paulo, mas quando o time é previsível, é fácil de marcar. Então o Giovanni Chacon perguntou aí, o Rogério não falou, né? No Campeonato Brasileiro, o São Paulo encarando equipes que vão se propor a se defender, cara, assim, a gente pode esperar muitas partidas difíceis e, cara, noites mal dormidas do Rogério Ceni e do torcedor são paulino. Porque se encarar equipes que vão jogar para se defender, é capaz até do São Paulo perder. Porque é um time previsível. Você sabe que ele não vai conseguir chegar se você marcar de uma certa forma, e você sabe que ele vai deixar certos espaços. Então, se você tiver jogadores de transição à velocidade, imagina, o Fluminense não vai jogar defensivo, tá? O Fluminense não vai jogar defensivo com o São Paulo, porque o Diniz vai jogar ofensivo. Mas você imagina o Fluminense jogando na retranca. Tendo um Felipe Melo para fazer a transição pro ataque, né? Cara, o Cano tá mais velho, mas ele é um cara que já fica posicionado no ataque. Você imagina, cara, o quanto que o São Paulo ia tomar de sufoco de um time de um Fluminense que não vai jogar assim. É só num cenário hipotético de o Fluminense. Vamos jogar defensivos contra o São Paulo. Você tem um Cano que não vai voltar, né? Ele não vai voltar mesmo, porque o São não precisa voltar, porque o São Paulo não tem criatividade, é um time previsível. E fica um Felipe Melo fazendo um lançamento de longa distância, apostando uma transição, cara, né? Ia ser uma loucura, ia ser sofrimento o jogo inteiro, né? É um time muito previsível, cara. É um time que, cara, pegar o Ituano, que foi com uma aplicação de vamos se defender assim, encaixa o jogo. Encaixa o jogo. E se pegar equipes que fizerem isso no Campeonato Brasileiro, vai sofrer, cara. Vai sofrer e pode ser até que perca os jogos. Boa noite. Pode parecer um assunto velho, mas a gente não teve a oportunidade de conversar depois da eliminação do Paulista. Você falou apenas depois do jogo contra o Tigre. Mas sobre o atrito com o Marcos Paulo, né, queria saber a sua versão, porque isso foi muito falado ao longo de muitos dias, né, nessa preparação do São Paulo, sobre o clima de vestiário, o clima de treinamento, que até os jogadores teriam ficado ali incomodados, talvez com a cobrança. Se isso é verdade, o que você pode falar a respeito desse clima entre você e os atletas? Para mim, o clima entre mim e os atletas é sempre muito bom. Eu trabalho todos os dias com eles. Com relação ao Marcos Paulo, o que tem de anormalidade é a postagem dele na internet. Fora isso, não tem nada de anormal. E para mim, que eu converso com um jogador dentro do campo, sempre com educação, sempre com respeito, sempre colocando em cima daquilo que ele declarou na internet, mas trabalho todos os dias com ele. É um bom menino, não tem problema nenhum em trabalhar com ele todos os dias. Entrou no último jogo, participou do último jogo. Entendo quando o jogador fica chateado, qualquer coisa, pode vir conversar e tudo, mas se expressar pela internet, eu acho que é a única anormalidade que existe. Ou você acha que não existe cobrança entre treinadores e jogadores em todos os lugares? Trato sempre super bem, cobro durante aquela 1h30, 2 horas de atividade diária, cobro a todos da mesma maneira, igual, e para mim não tem, isso é um fato encerrado, um assunto encerrado, não tem absolutamente nenhum atrito, está lá, treina todos os dias, trabalha todos os dias, foi relacionado para os 2 jogos, no último teve a oportunidade de entrar e jogar, quando tiver a oportunidade vai estar presente dentro do campo. Rogério. Importante, hein? Rolou uma polêmica já, e o Rogério deu uma cutucadinha, né? Perguntado sobre o fator Marcos Paulo, falou, cara, foi relacionado, jogou o último jogo, pôde jogar. A única anormalidade é a postagem na rede social, que aí eu acho que foi o que deve ter irritado mais o Rogério Ceni, por isso que ele fala isso mais de uma vez. A única coisa de anormal foi a postagem na rede social, mas parece tudo normal. Ele falou, cara, o ambiente é normal, respeito, o tratamento com os atletas é normal, só naquela 1h30 de treino que tem a cobrança, aí ele fala, ele não entra em detalhes, né? Mas a treta deve ter acontecido naquela hora, né? Não é só 1h30. Enfim, eu falei naquele episódio e eu volto a repetir, o Rogério muitas vezes ele é visto como um cara arrogante e pelos relatos de companheiros de time do Rogério, ele é um cara, ele não é arrogante, ele não é grosso. Ele é direto e ele é objetivo. Ele fala o que tem que ser falado na cara. Ele não é de ficar de postagenzinha, de ficar mandando mensagenzinha. O Rogério Ceni não é esse cara. E eu também não acho que ele é arrogante, né? Então eu vejo direto os programas da Jovem Pan, o Vampeta. Sempre quando ele vai falar do Rogério, ele fala super bem do Rogério, né? Então eu não vejo o Rogério Ceni como um cara arrogante. Eu acho que ele tem que saber discernir que ele não é mais jogador. Ele cobra os atletas hoje, eu acho que assim, como ele cobrava no período de jogador. Ele tem que entender que hoje ele é treinador. Hoje ele é um gestor de pessoas.
Não é coisa de, vou cobrar o cara, só que eu não sou o chefe do cara. Eu sou um companheiro de equipe. Né? O Rogério Ceni hoje ele é o chefe. O treinador é o chefe. Hoje ele é o chefe. Então ele tem que ter uma habilidade diferente. Ele tem que ter uma forma diferente. E me parece que isso ainda ele não ajustou. Deve ajustar. Com o tempo ele vai ajustar. Ele vai, né, maturando. Ele vai conhecendo outros jogadores, outros vestiários. Enfim, vai ouvindo feedback de outras pessoas. Eu acho que ele vai evoluir. Ele vai melhorar nesse sentido. Não digo evoluir, mas melhorar nesse sentido. Isso eu acho que ele tem que melhorar um pouco. Mas eu não vejo o cara como sendo um cara arrogante. Né? E aí, esse negócio é fogo. Cara, você fica mandando recadozinho, indiretazinho em rede social. Um cara como o Rogério, que lida as coisas no olho, pra ele é um bagulho pra ficar irado mesmo. E ele que eu falei, deixou uma cutucada, porque foi a única coisa normal. E ele falou 2 vezes isso, né? Foi a postagem na rede social, mas falou, cara, o jogador foi relacionado, eu não tenho nada contra ele. E não tem como nem não relacionar, né? Porque o São Paulo precisa de jogador, não tem jeito, né? Vamos para mais uma, só para encerrar, a gente já está com 1 hora, vamos fechar aqui. Tudo bem? No ano passado, o São Paulo oscilou bastante no Campeonato Paulista, mas ele veio numa crescente, né? Eu queria saber, na sua visão, e agora, por exemplo, nos 3 últimos jogos que o São Paulo foi mandante, não conseguiu fazer um gol. Você enxerga o São Paulo hoje, nessa temporada? Quando? Desculpa. O São Paulo, nos 3 jogos que ele foi mandante, contra o São Bernardo, perdeu por 1-0, contra o Água Santa empatou por 0-0, marcou nos pênaltis, e agora contra o Ituano também não marcou. Então, nos 3 jogos que foi mandante, não marcou nenhum gol. Mas o meu ponto é o seguinte, para essas 3 competições, você acha que o São Paulo está mais forte ou mais fraco nessa temporada do que estava na temporada passada? E um segundo ponto rapidinho, muita gente estranhou o Luan fora do banco de reservas. Tem alguma razão para isso? Bom, com relação a estar mais forte ou mais fraco, a gente só vai conseguir analisar mais para frente na temporada. Para estar mais forte, nós teríamos que chegar novamente à final da Sul-Americana, nós teríamos que chegar novamente à semifinal da Copa do Brasil e ter uma posição melhor no Campeonato Brasileiro, né? Ou chegar mais longe em alguma dessas competições, ganhar algum título, né? Isso só pode ser medido com o passar do tempo, né? Com relação ao Luan, muitos falaram da não convocação dele. O Luan, como todos os jogadores, tem outros que não foram convocados hoje porque você não consegue colocar todos no banco. Mas o Luan é uma questão, é o seguinte, da minha parte, do que eu vejo, tá? A gente gostaria que o Luan renovasse com o São Paulo. As oportunidades. Ano passado, o Luan ficou machucado durante muito tempo. Desde a minha chegada, machucou no primeiro treino que eu cheguei aqui. E ele ficou muito tempo machucado. E todo mundo deu toda a assistência para ele. Ele voltou devagarinho, teve bastante oportunidade, jogou toda a reta final do Campeonato Paulista, inclusive o jogo contra a Água Santa. Então eu penso em preservar, não é uma ordem da direção, não é nada, essa é da minha cabeça. Eu penso em preservar essa relação com o clube. Eu acho que é melhor definir essa situação. Porque um dia uma proposta, outro dia vem, vai. Então, assim, vamos definir. Quer ficar, vai ter as oportunidades, vai estar jogando. Então, uma decisão para mim mais fácil, que preserva o São Paulo. Ano passado, nós tivemos os casos do Igor Gomes, e vocês falaram, poxa, mas o Igor jogou até o final, quem mais? O Luizão, né? Jogou até o final. Eu acho que a gente pode evoluir, refletir e evoluir. Talvez tenha sido errado, talvez nós tenhamos que ter feito a mesma coisa. Então, esperar. A hora que ele decidir, a hora que as coisas se acertarem, parece que tinha uma resposta para dar agora, amanhã ou quinta-feira, não sei qual é o dia. Quem sabe eles consigam entrar num acordo e o jogador possa ser utilizado. Então, mas é uma decisão minha, não é uma decisão foi a direção que impôs isso para mim, é uma decisão minha. Nós temos outros jogadores nessa função. O Neves está com um probleminha no tornozelo, não conseguiu treinar nos últimos dias, treinou parte do treino, mas sentiu um pouco de incômodo no tornozelo. Pode ser que no próximo jogo possa estar presente. E a gente aguarda essa definição do caso do Luan, que eu acho que é importante para ele, para o clube, definir a situação futura dele. Rogério, boa noite. Você esperava, sabendo do planejamento financeiro do clube, das dificuldades, você esperava ter recebido mais reforços para esses... Achei que ia perguntar de novo sobre o Luan, por isso que eu segui. Eu vou encerrar aqui, já deixando o convite para você aberto, né? Deixando o convite aberto para você para entrar lá e ouvir o resto da coletiva. Eu queria ouvir justamente essa também em relação ao Luan, né? Que o Rogério Ceni, por uma escolha dele, ele optou por não relacionar o Luan, porque está nesse processo de, cara, vai renovar, não vai renovar, tá muito complicado, tá muito delicado. O atleta quer valores que o São Paulo não pode pagar, mas parece que ele quer ficar no São Paulo também. Então, assim, ele quer ficar no São Paulo, quer receber mais, mas o São Paulo não pode pagar mais. Então, assim, é um negócio que, pelo que a gente vê na imprensa esportiva, tá indo e voltando. Ele manda uma pro São Paulo manda de volta, dá para fazer isso aqui, dá para fazer aquilo lá. Então, por essa indefinição, o Rogério Ceni optou por, cara, melhor não, né? Até porque no ano passado, como ele mesmo lembrou, ele foi criticado, né? Ele citou o próprio caso do Igor Gomes, que estava em processo de, vai renovar, não vai renovar,
E aí ficou aquela coisa de, o Rogério Ceni fica colocando o Igor Gomes, ele já tá com a cabeça em outro lugar, não tá mais pensando no São Paulo, ele não vai renovar. Então, cara, assim, por uma questão de preservar, como ele disse, o próprio atleta com o clube, o relacionamento de repente o cara vai, faz uma partida ruim, e aí a torcida começa a pegar no pé. Pô, não quer renovar, já tá com a cabeça em outro lugar, e aí cara, vai desgastando, né? Assim, então eu acho que ele fez isso até para preservar o próprio jogador. Não é nem preservar o Rogério Ceni, nem preservar o São Paulo, porque também acaba sendo queimado. Pô, o Rogério fica relacionando um cara que não vai jogar, que não vai renovar. Aí critica o jogador, mercenário, né? Já tá com a cabeça em outro lugar. Aí a diretoria, pô, gestão fraca, não consegue renovar com o cara. Então, assim, ele preservou todo mundo. Só que também se ele não relaciona, ele também é criticado. Pô, o cara que está à disposição, São Paulo precisa de jogador, relaciona o cara. Mas se o cara entra e faz um jogo meia boca, aí todo mundo é criticado. Então é complicado, ele optou por não relacionar, eu tenho sentimentos mistos em relação a isso, eu acho que poderia ser um cara que contribuiria nesse jogo, mas também é complicado, porque, de novo, assim, ninguém jogou bem. Ele muito provavelmente não ajudaria em nada, e aí ficaria de novo, pô, o cara não renovou, para que relacionou, o cara não tá mais afim, tá com a cabeça em outro lugar. Então é complicado, cara. É complicado isso. E ele usou como base o que aconteceu no ano passado. Como ele próprio citou a situação do Igor Gomes, né? Agora, sim, uma coisa que parece, eu não tenho certeza, tá? Eu procurei até a notícia aqui, mas eu não achei. Parece que ele postou depois do jogo uma fotinha lá, né, com alguns jogadores que também não jogaram. O Neves, por exemplo, o Rogério falou que não podia jogar mesmo, mas parece que ele postou uma foto lá, todo sorridente, né? E aí, cara, após o jogo, né? Isso, obviamente, é um claro sinal, para mim, é um clara cutucada, né? É uma clara cutucada. Ele tá lá, posta uma foto felizinha, depois de um jogo como esse, não é hora de postar. Ele pode legal. Eu não sei se de fato, tá? Eu não procurei a notícia aqui, mas parece, tá? Eu não vi a rede social dele também. Parece. Então, o que eu tô falando é por especulação, mas se de fato aconteceu, cara, é muito, cara, assim. Pô, é crise que não acaba, né? Sim, é jogador que cria uma crise, é treinador que cria uma crise, é presidente que cria uma crise. Cara, é impressionante, né? É impressionante. Mas é um atleta que eu acho que dificilmente vai. A menos que ele queira muito, né? A menos que ele queira muito, eu acho difícil, porque parece que ele quer receber mais e o São Paulo não tá no momento mais de pagar mais. Não tá mais nesse momento. Já foi. E. Sim, agora, questão Rogério Ceni, assim. Acho que ele tomou a decisão correta em relação ao Lua, pessoalmente falando, tá? Agora, assim, depois desse jogo, a gente já começa a ouvir mais uma vez aquelas, pô, o Rogério Ceni é o treinador certo para o São Paulo? Eu cada vez mais me convenço de que o Rogério Ceni no São Paulo, ele quer muito ganhar com o São Paulo. Ele quer muito ganhar. Assim. Se tem um cara que quer ganhar com o São Paulo, eu acho que é o Rogério Ceni, mais do que qualquer outro. Só que ele, cara, assim, por essa relação muito passional com o São Paulo, com o tricolor paulista, eu acho que ele toma decisões equivocadas. Ele às vezes fala coisas que ele precisava ter um certo, cara, assim, uma certa habilidade para gerir o elenco, com o que ele vai falar para a imprensa. E ele não tem, cara, assim, ele não tem papas na língua. Isso é bom e isso é ruim. Isso é bom e isso é ruim. Por exemplo, assim, ele é muito passional com o São Paulo. E nessa paixão, ele acaba. Eu ia falar passividade, não é passividade, nessa paixão, ele acaba tomando decisões equivocadas, na minha opinião. E isso não tá fazendo bem. Fica cada vez mais claro que isso não tá legal, o cara não tá fazendo bem. Ele é muito querido pelo. Você fala, a gente ouve um presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz. Ele é um querido pelo Marcelo Paz. Né? O Marcelo Paz fala que o Rogério Ceni foi um dos caras que ajudaram a elevar o patamar do Fortaleza. Galera do Flamengo, elenco do Flamengo que dizia que tinha birra com o Rogério Ceni e tal. Cara, vira e mexe, você vê vídeo dos caras. Quando vai jogar contra o Rogério, todo mundo vai abraçar, né, o Rogério Ceni. Então, assim, tinha problema de vestiário? Não tinha. Né? Não tinha, senão você não vai abraçar o cara que você não gosta.
Só para se aparecer. E o Rogério Ceni também não é cara de ficar de puxar saco, não. Se ele tivesse treta com alguém, ele não cumprimentaria. Então, um cara que, para mim, fez um grande trabalho no Fortaleza, fez um bom trabalho no Flamengo. Bom não, vai. Para mim fez um grande trabalho. É que ele acabou saindo no momento que, cara, ele tinha muitos desfalques, né? E aí ficou aquela do torcedor de, tava jogando muito mal, mas ele teve muitos desfalques também, é importante contextualizar. Então, eu acho que o São Paulo, esse negócio dele ser muito torcedor atrapalha ele. Acaba atrapalhando. Então, já não tenho mais tanta convicção de, cara, o Rogério Ceni, que você precisa ser profissional. Quando você... O Rogério Ceni, ele é mais do que um torcedor, né? Só que ele tem que saber deixar de lado o torcedor e ser profissional. Não estou dizendo que ele não é profissional, mas às vezes assim, a paixão ela se exacerba de tal forma que isso acaba respingando em outras coisas e acaba não funcionando. Acaba não funcionando legal dentro do São Paulo. Então eu acho que eu não estou falando que tem que mandar ele embora. Assim, só que cada vez mais eu vou... Cara, eu vou chegando nessa conclusão de que ele é um excelente treinador, na minha opinião. O Rogério Ceni é um excelente treinador, mas pro São Paulo não é bom nem para ele nem pro São Paulo, né? Infelizmente, assim, justamente assim, por ser tão torcedor, ele acaba tomando decisões equivocadas, atitudes intempestivas que não contribuem, que não agregam para fortalecer o espírito de união com o elenco, sabe? Do elenco comprar a ideia do treinador, jogar pelo treinador, da diretoria, assim, de todo mundo tá junto. Você vê o Palmeiras, é impressionante, cara. De novo, eu faço convite a você para entrar no canal do Palmeiras e ver o vídeo da pré-eleição do jogo. O que aconteceu antes do jogo, durante o jogo e no pós-jogo. Assim, é uma união muito grande. Então, o staff são os funcionários, a comissão técnica, os jogadores, cara, e a diretoria do Palmeiras. É impressionante, cara. E aí que fala, pô, todo mundo se respeita, todo mundo, cara, tem assim, um compra a ideia do outro, um briga pelo outro. E assim, essa paixão exacerbada do Rogério Ceni é visto como arrogância, como um cara prepotente, como um cara que quer mandar mais que os outros. Mas não, ele quer o melhor do São Paulo. Só que essas atitudes não contribuem para que o time... o Rogério Ceni é um cara que está querendo muito, vamos fechar com ele, vamos jogar para ele. Cara, você não consegue criar esse sentimento mútuo de respeito com essas atitudes intempestivas. Para o Rogério, é um negócio que acontece e acabou. Ele vai embora e são águas passadas. Mas não é assim para todo mundo, né? Não é assim para todo mundo. Então eu acho que, cara, cada vez mais eu fico nessa de, pô, eu não sei se ele não sei mais se ele é o treinador certo pro São Paulo. Não acho que tem que ser mandado embora, não acho. Mas cada vez mais fica, cara, para mim fica essa ideia de, pô, eu já não sei mais se o elenco também tá com tanta vontade assim. Pô, cara, eles põem jogador, amanhã pode ser eu, sabe? Eu acho que tem que ser profissional, o jogador tem que ser, mas é um ser humano. Ele vai acabar ficando nessa, pô, amanhã pode ser eu, cara, depois o torcedor vai me caçar, vai pegar no meu pé, uma situação chata, delicada. E assim, eu não tô falando que os caras vão fazer de sacanagem, mas fica sempre essa, sabe? Se você tem um treinador que vai jogar junto, que vai pro embate com você e não vai te expor em coletiva, você vai, pô, cara do caramba, gente firme, firmeza, ele defende todo mundo, mas o Rogério Ceni, eu não digo que ele expõe de sacanagem, ele fala a verdade, só que você precisa ter uma habilidade, né? Você precisa ter uma certa habilidade, pô, fulano comeu bola ali, legal, mano, legal. A imprensa vai me perguntar o que aconteceu. O certo era eu falar que o cara fez cagada, mas eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Então, é complicado, assim, fica... agora ele falou do Marcos Paulo, ele já critica o post de novo. Então, assim, se o relacionamento tá bom, pô, ele já deixa uma crítica pro cara, que esse cara já tava perdoando, já tava passando, e aí aquilo tudo vem à tona de novo. Aí, pô, aí fica um sentimento chato de novo, sabe? Então, às vezes, cara, é melhor nem responder. Eu sei que ele é um cara, é o que eu falo, pra mim ele é um cara muito objetivo, muito sincero. Só que às vezes
pô, falta pra ele de, cara, melhor não falar sobre o assunto, sabe? De, pô, não, sim, cara, são águas passadas, tudo que acontece no vestiário é do vestiário, né? É do vestiário, são águas passadas, está tudo resolvido, né? A gente está trabalhando junto, clima amistoso e acabou, né? Acabou, mas aí, pô, aí dá uma cutucada de novo, entendeu? E eu não acho que é de maldade. E eu não acho que é cutucada de maldade. Foi algo que ele não gostou, ficou evidente que é algo que ele não gostou. Só que ele falar de novo sobre isso, sabe? É aquela coisa, e aí volta, é um ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso. Enfim, gente, mais um dia em que a gente passa de 1 hora de podcast, pode não para de falar, né? Eu tento diminuir, mas eu só aumento. Se você. Convite aberto mais uma vez para você. Ouve a coletiva do. A coletiva boa, tá? O jogo foi ruim. O jogo do São Paulo foi horrível. Mas a coletiva do Rogério é muito boa. Faço o convite para vocês. Entra lá no São Paulo FC, tá? O canal do São Paulo no YouTube. Entra lá, se inscreve no canal. Deixa uma moral. Vê o vídeo na velocidade normal, porque a gente acelerou. E vê a coletiva inteira, porque, como eu falei, a coletiva é boa, tá? A coletiva é boa. Então deixa essa moral pro Rogério. Se você aguentou até aqui, eu agradeço demais. Fica aqui a minha eterna gratidão. A gente vai fechar. Deixa eu só passar pelos jogos do dia. Eu já vou fechar. Jogos do dia, tá? Jogos da quarta-feira. A gente vai ter o América entrando em campo. Tem o Fluminense, né? O Palmeiras também. Então, cara, Atlético Paranaense, o Furacão. Muito jogo bom, tá? A gente volta amanhã para falar sobre mais uma rodada de Copa do Brasil e também vai ter Champions League também, né? E Milan e Napoli, Real Madrid, Chelsea, esse é jogo quente, hein? Então, fecho a conta por hoje. Agora sim, muito obrigado. Um forte abraço e amanhã estamos de volta. Tchau.